Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia. Quero mandar um grande abraço aos milhares e milhares de ouvintes que nos acompanham aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, durante o final de semana na Rádio Pampa, FM 97.5. Junto com o Paulo Sérgio Pinto, estamos na Rádio Pampa, nessa parceria com o Gadré, aos finais de semana. Também quero mandar um grande abraço aos ouvintes lá de Livramento, para toda a região. Nosso amigo Antônio Badra, Kamal Badra, na Rádio RCC FM de Livramento, que nos acompanha por lá. E terra do Jorge Gresselé. Exatamente, terra do Gresselé. Daqui a pouco eu vou anunciar de quem é essa voz marcante que está aqui no estúdio, tão importante para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, que está aqui conosco no estúdio. Também estamos lá na Rádio Acústica, FM 97.7. Um abraço ao Fábio Renner, a todos os ouvintes de Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Pelotas, alô Rio Grande, toda a Zona Sul nos acompanha pelo FM 97.7. Rádio A Hora FM para quem está no Vale do Taquari, Lajeado, Teutônia, Taquari, toda aquela região nos acompanha pela Rádio A Hora de Lajeado. Eu sou o Voltaire Santos, você pode me acompanhar sempre também pelo Instagram, no @voltaire.santos, é sempre uma grande honra estar presente com vocês. E a partir de agora, as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Nosso convidado de hoje é o empresário Emir Parisotto, está aqui no estúdio conosco, presidiu a Saba, foi muito importante para a retomada da Saba, parceria com o Planeta Atlântida, empresário, ele que tem muitas histórias, empresário que fez inclusive agora a interlocução colocando o técnico Mano Menezes na seleção peruana de futebol, foi empresário do Valdo, foi empresário lá atrás do Assis, colocou o Valdo no Paris Saint-Germain na França, são muitas histórias. E a gente está no ano de Copa do Mundo e hoje eu resolvi fazer uma pauta muito interessante que eu sei que o ouvinte gosta, que é a diferença do mundo dos negócios do futebol nos anos 80 e nos anos 90 para o mundo de hoje. Hoje, um mundo que envolve muito mais dinheiro, os jogadores são muito mais celebridades, né? Tem muito mais marketing, mas o Parisotto pegou aquele futebol raiz, aquele empresário raiz que pegava a mão do jogador, que conversava com os pais dos jogadores. E essa transição faz parte da vida. E o Parisotto, que está envolvido realmente nesta grande articulação que colocou o técnico Mano Menezes agora na seleção peruana, vai nos falar desses dois mundos. Ele vivenciou o mundo de ontem e o mundo de hoje. E isso é muito importante porque a gente compreende o hoje entendendo toda essa história. E isso é muito bom realmente ter, de fato, toda essa expectativa. Por isso é muito bom ter o Parisotto conosco. Seja bem-vindo, Parisotto, aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio RCC FM de Livramento, Rádio Acústica lá de Camaquã e Pelotas, no FM 97.7, Rádio A Hora FM também para o Vale do Taquari. Seja bem-vindo, Emílio Parisotto. Muito obrigado, meu amigo Voltaire. Antes de mais nada, quero cumprimentar teus ouvintes e dizer que estou muito lisonjeado com esse teu convite inesperado. Dentro do teu programa, vou tentar, dentro da minha insignificância, tentar colaborar contigo. Não, que isso, Parisotto tem uma grande repercussão, uma grande relevância para o empreendedorismo. O Parisotto, até pouco tempo atrás, você presidiu a Saba, fez uma gestão muito boa, aproximando, né, a Saba de grandes atores, a Saba que fica no litoral norte e que é justamente o grande clube que realiza também o Planeta Atlântida, na parceria com o Dodge Sirena, com a DC7, né, Parisotto? Sim, eu, na verdade, Voltaire, quero dizer que não somente eu, mas toda a diretoria que me acompanhou, em especial o Carlos Roberto Schwartzman, que tenho conhecido, o Carlinhos e os demais também, a gente fez foram vários anos de gestão, fomos reeleitos e tudo mais, uma época do Planeta Atlântida desde o primeiro, na época a gente passava um ancinho para tirar pedra para poder fazer o evento. Então tem lá uma história com o Planeta assim, nesse sentido, claro. E conseguimos, antes de entregar, faz um ano que já saí, a gente conseguiu renovar por um período mais longo, porque o Planeta representa para a Saba certamente em torno de 70% a 75% da receita para manter a Saba aberta. E a Saba, como você sabe, era um clube litorâneo, mais focado ali no sazonal, né? Com sazonalidade, difícil, digamos assim, de mantê-lo, e a gente aos poucos, com a colaboração de todos, claro, tem todos os méritos de todo mundo, a gente conseguiu, digamos assim,
tentar enquadrá-la dentro da sociedade. Ela progrediu e hoje a SAB é um clube que está bem gerido lá pelo presidente Gabriel e tudo mais, tendo vida própria e feliz da vida. O Emir Parisotto está conosco aqui no estúdio, aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, e quem já está ao vivo aqui por telefone é o deputado federal Pompeu de Matos. Deputado federal Pompeu de Matos, seja bem-vindo ao nosso programa Sintonia, aqui na Rádio Pampa, mas também na Rádio Acústica, RCC, FM de Livramento e Rádio A Hora de Lajeado. Boa noite, deputado Pompeu. Boa noite, amigo Voltaire. Boa noite aos ouvintes aí que estão acompanhando a programação. É um pulo de rádio, né? Não é pouca coisa, é uma alegria falar com o amigo e com todos os ouvintes. Está aqui conosco também aqui no estúdio o Emir Parisotto, que foi presidente da SABA, empresário também do Mano Menezes, está falando sobre o mundo do futebol. Vai te mandar um abraço aí, Pompeu. Ô, meu querido Pompeu, uma perguntinha. Onde é que você consegue comer a melhor talhata rúcula com fileto? Aonde? Fala pro Voltaire. Na tua casa. Feito por ti. E num sistema da moda antiga que só tu sabe fazer e que poucos tiveram o privilégio de comer, dentre eles eu. Não, privilegiado fui eu poder fazer para ti, né, meu querido? Um grande abraço, prazer estar te ouvindo. Gratidão, viu? Muito bom, querido. Obrigado, viu? O deputado federal Pompeu de Matos é o deputado federal do PDT com maior número de votos. E o deputado Pompeu, ele criou, ouvintes, Parisotto, uma marca muito forte. Ele tem a marca do trabalhismo, o jeito dele de governar, só de fazer as gravata. Relações, né, de fazer suas aproximações. O Pompeu tem a cara do PDT, a cara do PDT gaúcho, a cara do PDT brasileiro. Deputado Pompeu, fazem 3 semanas que a novela mais debatida no estado do Rio Grande do Sul seria a possível parceria do PT apoiando a candidatura da Juliana Brizola a governadora e um acordo nacional do ministro e presidente nacional Lupe apoiando o presidente Lula. Como é que está esse debate, na sua opinião, Pompeu? É salutar e ir debatendo esse assunto? Chega uma hora que tem que decidir. Como é que o deputado federal Pompeu, com tanta experiência, com tanta habilidade, está vendo esse tema, Pompeu? Olha, Voltaire, como dizia o doutor Brizola, diz que o diabo não é diabo só porque é inteligente, mas porque tem tempo. Então, nessa hora, a experiência conta. E da parte que me toca, eu sempre digo, calma e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então, muita calma nessa hora, muito equilíbrio, muita responsabilidade. É um jogo bem pesado, no sentido assim, do tamanho do entendimento, da resposta, o tamanho do resultado de uma eventual parceria entre PDT, PT, e aí envolve PSB, vai envolver PCdoB, provavelmente o PSOL. Então é um grupo de partidos e em torno disso a candidatura do presidente Lula, que todos nós sabemos é a máxima do PT. O PT precisa consolidar a candidatura do presidente Lula, ele que foi candidato tantas vezes, né? E que não pode na última eleição que ele vai concorrer, provavelmente será esta, né? Aí perder na última eleição. Então é preciso amarrar bem, atar bem. Como dizia o meu pai, que aprendeu com o vô e me ensinou, a boa corrida não é aquela que a gente corre para ganhar. É aquela que a gente ganha no atar e depois só corre para confirmar. Então é preciso atar bem. Então, para atar bem, tem que atar bem lá e atar bem aqui, ou seja, montar um time para consolidar a candidatura à reeleição do presidente Lula, mas para isso tem que buscar aliados, buscar parceiros, buscar parceria, montar time, não se joga sozinho, porque daqui a pouco quem quer ganhar tudo pode ficar sem nada, então tem que repartir, compartilhar. E esse é o caminho que nós estamos aí dialogando para que ele possa ser construído. E eu vejo dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, um grupo bem importante com esse olhar, com essa percepção, com esse desejo, com esta articulação. Vejo também, de outro lado, um grupo também relevante, que a gente respeita, que gostaria de que o PT fosse sozinho, ou que o PT não tivesse a companhia do PDT, ou pelo menos não fosse vice do PDT. Bom, são conjecturações, são diálogos, são discussões, elas estão abertas
mas a gente precisa, assim, nessa hora, como eu te disse, muita calma, e eu tenho bem clara a convicção que se nós jogarmos separado, nós vamos ser presa fácil para, para os outros. Eu vou mais longe. A escada, ela é feita de degraus. Nós separados somos os degraus da escada. E nós juntos somos a própria escada. Se nós ficarmos só nos degraus, os outros vão usar os degraus, pisando num, no outro, para chegar onde querem. E aí eles que vão chegar passando por cima da gente. Se nós construirmos junto essa escada, bom, nós vamos colocá-la no lugar adequado para que nós possamos chegar nos objetivos que nós pretendemos chegar, que é o Palácio Piratini. E o PDT tem uma candidatura importante, a candidatura da Juliana, que mais do que Juliana é Brizola, e eu diria mais do que Juliana Brizola é mulher, é a única candidatura mulher que temos na disputa ao governo do Estado. Então é uma candidatura diferenciada, que tem jeito, calma, sensibilidade, carinho, e é uma candidatura que pode ser acolhida, não tem rejeição. É importante isso também. Ou seja, é uma candidatura que agrega, que soma, que acresce, que acrescenta, que amplia. Isso melhora para a candidatura do presidente Lula e fortalece a candidatura do campo político, democrático, do campo de centro-esquerda. É esse olhar que a gente tem, Voltaire. Então, estamos dialogando. Claro que para tudo tem tempo, né? Diz que a gente dá tempo ao tempo, para que com o tempo tenha tempo, desde que não perca tempo, chega o tempo do tempo certo. Eu para mim mesmo, imagino que aí até o dia 6, 5, 6, aí a Páscoa é o limite, entendeu? Na primeira semana antes da Páscoa, uma semana antes da Páscoa, primeira semana depois da Páscoa, é por aí o encaminhamento. Eu acho que a hora é essa, mas tem que ser assim, com diálogo, com respeito, o respeito que eu ofereço, o respeito que eu mereço. Se eu não oferecer, eu não vou merecer, e essa relação respeitosa vai nos robustecer, vai nos fortalecer, nos viabilizar, nos credenciar para a gente poder vencer essas eleições. Estamos conversando com o deputado federal Pompeu de Matos, ele que é o deputado federal com o maior número de votos do PDT, e que a gente sempre fala aqui, né, Parisotto e ouvintes, o Pompeu é a cara do PDT, a cara do trabalhismo. As pessoas veem muito do Pompeu aquele jeito Brizola de ser, aquele jeito do fio do bigode, na confiança no resultado. Pompeu que tem feito um grande trabalho na Câmara dos Deputados, fez parte da mesa como vice-presidente da Câmara, representando o Rio Grande do Sul, e é a estampa do Rio Grande, né? A estampa do Rio Grande tem que estar fazendo um grande trabalho. Ô, deputado Pompeu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e você tem projetos nesse sentido, com essa questão do feminicídio, deputado Pompeu? Por que os dados no Rio Grande do Sul aumentaram tanto, na sua opinião, deputado federal Pompeu de Matos? Olha, essa questão do feminicídio, na verdade, é uma tragédia. É uma tragédia humana, uma tragédia existencial. Eu diria assim, que é uma coisa inimaginável que chegasse aos termos que chegou, o rumo que tomou, a direção para onde caminha. É uma coisa de civilização, né? Onde é que nós erramos no criar os nossos filhos? Onde é que a mãe errou no criar um filho homem? Onde é que o pai errou no criar um filho homem? E que ao final e ao cabo chega ao ponto de cometer um feminicídio. Até porque todos nós, homens, nascemos na barriga de uma mulher. O primeiro ato que um homem faz ao nascer é se alimentar no seio desta mulher. Em seguida, no colo para se acarinhar. Depois, pela mão no chão para aprender a caminhar. E depois de grande, o que cada um quer é viver no coração de uma delas. Então, é amor, é carinho, é entrega, é dádiva, é doação. E depois retribui com um ódio, que amor vira ódio. Então, é uma coisa assim, que difícil de explicar. E nós temos que, então, enfrentar. Veja bem, nesses 2 meses e pouco aí, foram 20 e tantas mulheres nesse ano que sofreram feminicídio. No ano passado foram mais de 80, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil 1.500. Nos últimos 10 anos, praticamente 15 mulheres sucumbiram no feminicídio, 15 mil mulheres, né, sucumbiram no feminicídio. Então é uma tragédia muito grande. Bom, aí, para enfrentar isso tudo, eu apresentei um projeto de lei que é uma ideia diferenciada.
até me valendo da experiência como advogado, tu vês que o feminicídio, ele não é um ato único, ele não se consuma por si só. Ele é um conjunto de ações que ele vai evoluindo para chegar ao final e ao cabo no feminicídio. Você começa com o namorado, o marido, enfim, ele começa com restrições à mulher, silenciando a mulher, constrangendo a mulher. Depois com agressões verbais e vai pesando as agressões, depois agressões físicas. O começo é menor, mas vai aumentando, enfim, é uma coisa assim, difícil de acreditar, mas é como acontece. E ao final e ao cabo, né, acontece o feminicídio, ou seja, tudo isso é dado sinais de que as coisas estão caminhando naquela direção. E a mulher percebe. E via de regra, a mulher, ela se queixa para as vizinhas, pede socorro, para as amigas, para a família. É assim que funciona. E quando não tem mais para quem pedir no seu entorno, ela vai, então, nas forças de segurança, pede à polícia, pede ao judiciário. Bom, e aí o que acontece? O judiciário dá a proteção. Uma decisão judicial dá proteção, que o agressor não pode se aproximar dela a tantos metros, tanta distância, enfim. Só que esse agressor, ele está com ódio tanto tamanho, que ele não mede as consequências, não respeita nada e ultrapassa e transgride a medida judicial e vai lá e consuma. Bom, o que diz o projeto? O projeto diz que esta pessoa que chegou a esse ponto de ter uma medida judicial protetiva para que essa pessoa não se aproxime, esse agressor não se aproxime da vítima, então ele vai ter que usar imediatamente tornozeleira eletrônica, ou seja, concomitantemente com a medida de afastamento, a tornozeleira, para que sim, a tornozeleira possa, com o controle eletrônico, saber onde está cada uma das partes. De tal sorte que essa tornozeleira eletrônica vai estar ligada no sistema de segurança da polícia e também no celular da vítima ou quem ela indicar. Ou seja, para que ela tenha uma chance de se evadir, de esconder. Se a polícia não vem, ela sai. Hoje, ela não tem chance nenhuma, porque o agressor, ele está proibido de chegar, mas ele chega e ela não sabe. Ela não tem o que fazer. E quando vê, ela está na frente do agressor, que está proibido de estar perto dela, mas vem e mata ela. Então, o projeto de lei é uma medida, assim, eu diria assim, inteligente, prática, objetiva, e com uma lei dessa natureza, eu não tenho dúvida que 80% dos feminicídios que aconteceram não iriam mais acontecer, especialmente aqueles em que há a decisão judicial e que impede a decisão judicial que o agressor se aproxime da vítima. Esses com certeza não se consumariam por conta dessa medida. E mais, esta medida vai dar a coragem que as mulheres vão precisar para poder fazer a denúncia de seus companheiros, ex-companheiros, enfim, porque sabe que daí ele não vai se aproximar e que se ele se aproximar dela, ela tem como escapar, ela tem como sair, ela é avisada, ela é alertada, tem como ela buscar uma alternativa. Este é o projeto. Eu tenho a pretensão de dizer que é um projeto muito inteligente, muito prático, muito objetivo e de uma resposta efetiva para essa tragédia, por essa pandemia, essa epidemia de feminicídio que temos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Deputado Federal Pompeu de Matos conversando conosco aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio RCC, FM 97.7, lá de Livramento, Rádio Acústica 97.7 de Camaquã e região sul do estado, Rádio A Hora para o Vale do Taquari, para toda a região de Lajeado. Deputado Pompeu, outra questão que está preocupando, e eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes, já é o impacto das guerras internacionais sob o ponto de vista do diesel, preço dos combustíveis que começa a ser sentido pelo consumidor. O que deve acontecer, com base na sua experiência parlamentar, a partir de agora, nos próximos meses, deputado Pompeu? Olha, Walter, primeiro o drama da guerra, né? Quer dizer, as pessoas pensam assim, a guerra é lá longe, mas quando vê, ela está batendo na porta da tua casa, porque hoje, com a economia globalizada, ela
cria implicâncias econômicas por todos os continentes, ainda mais nesse caso específico da guerra no Oriente Médio, que é onde são aí as bases do petróleo no mundo. Via de consequência, ela acaba mexendo com todos nós. E os americanos, que por natureza gostam da guerra, é uma coisa assim lamentável, são belicosos, quer dizer, ele ataca o país lá sabendo que o Estreito de Hormuz seria fechado, que o petróleo deixaria de vir, e que o Irã não iria atacar os Estados Unidos, como não tem condições para isso, então eles mentem descaradamente que os Estados Unidos seria atacado para justificar o ataque que fizeram. O Irã não tem condição nenhuma de atacar os Estados Unidos, mas faria a retaliação, como de fato está fazendo, atacando interesses dos Estados Unidos próximo ao Irã, ou atacando países, né, no entorno do Irã que são bases, são aliados dos Estados Unidos. Ou seja, criou toda essa situação. E aí, consequentemente, o petróleo subiu. Agora, tem um aspecto. Aliás, me permita dizer, tem dois aspectos. O primeiro deles, isso mostra que o Brasil errou e não fez o dever de casa, ou fez errado o dever de casa. Nós somos um país autossuficiente em petróleo. Ou seja, nós temos petróleo mais do que o suficiente daquilo que nós usamos. O problema é que nós temos petróleo, mas não temos óleo, não temos gasolina. Não é a mesma coisa. O petróleo é um produto bruto e a gasolina e o óleo diesel é o derivado do petróleo, dentre outros. Eu diria assim, para as pessoas entenderem, é como a soja. Uma coisa é produzir soja, mas ninguém come soja, ninguém bebe soja. A mesma coisa o petróleo. Nós temos o petróleo como temos soja, mas nós precisamos da indústria do óleo de soja para nós ter o óleo de soja aqui. Nós precisamos da indústria do petróleo para nós termos a gasolina e o diesel. Só que, lamentavelmente, no governo do presidente Bolsonaro, aquele Paulo Guedes, eles venderam as refinarias do Brasil. Então, o petróleo é nosso, mas o óleo diesel e a gasolina não é. Nós temos que mandar o nosso petróleo para os Estados Unidos, para outros países, ele vai passear lá, né? E lá eles refinam o nosso petróleo e mandam de volta. Quer dizer, a gente manda em moeda nacional e compra em moeda internacional. Então, é um equívoco que o Brasil cometeu, assim, um equívoco muito grave e que nós vamos pagar esse preço e eu espero que isso sirva de lição para a gente reaprender. Além disso, tem outro aspecto. O Brasil tinha a Transpetro, que era uma empresa da logística do petróleo, da logística dos combustíveis no Brasil, ligada à Petrobras. O que o governo passado fez? O seu Paulo Guedes vendeu a Transpetro, ou seja, vendeu os postos de gasolina e vendeu da Petrobras e o transporte dos combustíveis. Com isso que acontece, hoje tudo isso está na mão da iniciativa privada, não há absolutamente nenhum controle. Quando os postos eram da Petrobras, quando esses postos recebiam a gasolina e o diesel da Petrobras, havia um parâmetro. Dava para comparar, tinha como fiscalizar, e aí os postos não aumentavam muito porque o da Petrobras não ia aumentar. Eles perdiam o cliente. A concorrência, digamos assim, era mais forte, era mais justa, mais equilibrada. Então, tudo isso serviu para desmascarar o equívoco cometido. Então, esta guerra desmascara o fato de nós não termos as refinarias, porque foram vendidas, de nós não termos postos da Petrobras, porque também foram vendidos, e alguns que estão, vamos confessar aí, estão aumentando o preço da gasolina e do óleo diesel, exagerando. Eu paguei aí quase R$8 no interior, o preço da gasolina, em alguns postos, ou seja, cada um bota o preço que quer. É lamentável que isso esteja acontecendo, mas isso é fato e a gente tem que dizer para que as pessoas tenham consciência desta realidade. Eu espero que disso tudo a gente tire uma lição e volte a ter as nossas usinas. O Brasil tem que recompor isso e que a gente volte a ter equilíbrio também na distribuição da gasolina pelos postos da Petrobras.
Deputado federal Pompeu de Matos, aqui para a Rádio Pampa FM 97.5, para a Rádio RCC FM, lá de Livramento, do nosso amigo Antônio Badra, Rádio Acústica FM 97.7, Rádio A Hora FM, lá em Lajeado e no Vale do Taquari. Tá chegando aqui no estúdio também o nosso sempre presidente da FAMURS, prefeito de Restinga Seca, Paulinho Salerno, vai fazer a saudação pro deputado federal Pompeu de Matos, pra gente se despedir aqui, Parisotto, do nosso deputado federal Pompeu de Matos e dar continuidade também aos nossos convidados que estão aqui no estúdio, no nosso mix de rádio. Só vou passar aqui o nosso Paulinho Salerno para fazer a saudação aqui ao nosso deputado federal Pompeu de Matos, que tem bons votos lá em Restinga. O Paulinho sabe, o Paulinho é do MDB, foi presidente da FAMURS, mas sabe na ponta da língua ali os votos do Pompeu de Matos lá em Restinga Seca, também na região central do estado. O ano é um ano de eleições também, tá todo mundo correndo atrás dos votos. O Paulinho vai dar a sua saudação aqui pro deputado federal Pompeu de Matos. Tudo bem, Pompeu? Tudo Um abraço bem, aí, uma alegria nosso poder prefeito. te ouvir aqui. Cheguei aqui há pouco, tu estava começando a falar e tive a oportunidade de te ouvir aqui. Parabéns, um abraço aí. Valeu, meu amigo. Gratidão, gratidão. O Paulinho foi um grande prefeito lá na nossa Restinga Seca e um grande presidente da FAMURS também, um jovem, né? Jovem presidente, um político aí que tem uma perspectiva grande na caminhada. E eu sou muito parceiro do Mauro Schinck, que foi teu colega lá, foi prefeito também antes de ti, né? Ele é do PDT, meu amigo, meu considerado, meu camarada, né? Então eu já aproveito e mando um abraço para ele também. Parabéns, Paulinho, aí, muito obrigado, Voltaire, me coloco à disposição, que eu tenho um evento hoje, Voltaire, muito importante, sabias? Opa, diga qual evento, deputado Pompeu? Dos mais relevantes, aniversário de 15 anos do Ícaro Hermes Quesani Pompeu de Matos. 15 anos, o que tu achou? O meu declamador de poesia e agora vai virar gaiteiro, já anda arranhando uma gaita. Eu vi ele com a gaita no Instagram, o nosso galo missioneiro, e que curiosidade, né, Pompeu? Ele protagoniza, através da sua inocência, da sua juventude quando criança, a única poesia dele que foi interrompida, que foi numa entrevista na TV Câmara, virou um case nacional. Esses dias o Celton Mello colocou no seu Instagram e viralizou de novo. É a única viralização que a gente chama de meme positivo da internet, que ele é cíclico, ele vai daqui a pouco um artista, coloca de novo para todo o Brasil e de um jeito ou de outro ajuda a divulgar as nossas tradições, as nossas culturas e ele sempre foi muito incentivado, né, Pompeu, nos teus aniversários aqui em Porto Alegre, que a gente sempre foi, sempre ele celebrando, e eu acho que a gente poderia encerrar, Pompeu, a entrevista hoje com um poema teu para ele, sobre o filho, sobre a família, sobre a importância do Ícaro, para a gente encerrar bem aqui a entrevista, deputado federal Pompeu de Matos. Então, vamos encerrar então. O Ícaro, ele além de ser meu filho, é meu amigo. É um guri que, sabe que eu vivi antes dele nascer com ele. Então, dentre os filhos que eu tenho, e não são poucos, são 7, né? Mas aquele que eu mais convivi, e é o mais jovem de todos eles, mas é uma legenda. É meu carinho, meu amor, minha dedicação ao Ícaro. Tanto que eu ensinei poesias para ele. Aliás, fiz uma poesia para ele antes mesmo dele nascer. E esses dias ele leu a poesia, e chorava ouvindo a poesia, quer dizer, lendo a poesia que eu fiz para ele. Mas ele é também o meu amigo, meu parceiro de caminhada, né? E então eu vou dedicar para ele e para vocês todos, através dele, uma poesia que eu fiz sobre amizade, que é uma coisa assim que transcende, né? Porque o amigo, às vezes tem pai e filho que não são amigos, mesmo sendo da mesma família. Tem irmão que não é amigo de irmão, mãe que não é amigo da filha, e mais, o pai não escolhe o filho que tem, a mãe não escolhe a filha que tem, o irmão não pode escolher o irmão, mas o amigo pode escolher o amigo e pode ser o escolhido. E feliz do pai que é amigo do filho, do irmão que é amigo do irmão. E eu sou pai do Ícaro e amigo do Ícaro, e essa amizade transcende entre a gente. E aí eu escrevi assim, que amizade, Voltaire, amizade não tem preço, e os amigos são como ouro, na verdade são tesouro, são diamantes e são graça, que a gente recebe de graça. São poucos, mas verdadeiros, e são sempre os primeiros a nos emprestar o ombro
e nos amparar no tombo por serem grandes parceiros. Amigo, o verdadeiro amigo carrega consigo no pulsar do coração a força que te ergue do chão. Com suas mãos abençoadas, nunca te deixa na estrada. E se for por ti, até briga, mas é quem acaba as intrigas, são os braços que te abraça, e não há o que não se faça com a força da mão amiga. Amigo é uma palavra singela, que traz na sua essência a generosa convivência da vida em fraternidade. É o nome próprio da amizade, lapidado pelo tempo, o mais puro sentimento que une as vidas da gente, depois guarda para sempre os mais sublimes momentos. Termino dizendo que o amigo é uma palavra sagrada, que toca fundo na alma, que acarinha e acalma. E para a vida dá sentido, resgata ela os perdidos, é porto seguro, abrigo, proteção contra o perigo, amparo, luz e escudo. Mas só terá isso tudo quem tiver grandes amigos. Pompeu de Matos, muito obrigado, viu, Pompeu? Um grande abraço e até a próxima aí, os ouvintes da Rádio Pampa de Porto Alegre, RCC Livramento, Acústica na Zona Sul e a Hora do Vale do Taquari. Um grande abraço e até a próxima, deputado federal Pompeu de Matos. Amigo. Bom programa aí. Um grande tchau, abraço. Tá aí o deputado federal Pompeu de Matos participando conosco, falando em amigos, dois amigos agora, chegando aqui, o Paulinho Salerno, foi prefeito de Restinga Seca por 8 anos, fez uma gestão, aquela cidade com o Paulinho é um brilho, aquela praça ali na frente da prefeitura, dá gosto de ir para Restinga quando o Paulinho era prefeito. E também presidente da FAMURS, né, que respondeu pelas 497 prefeituras do Rio Grande do Sul, né, por exemplo. Inclusive, nós, quando fizemos um evento na SAB, ele era o presidente da FAMURS. Ele que levou, é verdade. Foi lá que realmente eu consegui ficar mais amigo dele, conversamos muito mais tempo e conhecê-lo pessoalmente. É verdade, é isso verdade. aí. E o Paulinho que está numa semana que é uma semana que deve te tocar também, né, Paulinho? Semana de aniversário do MDB, teve homenagem na Assembleia Legislativa a um grande ícone do MDB que está, graças a Deus, vivo ainda, né, o Pedro Simon. E também semana de eleições, a escolha do MDB da FAMURS. Na época, o Paulinho Salerno, ele quebrou um jejum que a FAMURS ela vinha quase com empates técnicos entre os candidatos a presidente. Quase empates ali, as eleições do PDT, né, do Progressistas, do próprio PT, todas assim muito disputadas. E o Paulinho Acirradas. E o Paulinho ganhou já com uma margem, ganhou do Panosso lá de Frederico. O Panosso tinha apoio do prefeito Melo, o Paulinho veio com a força do interior e garantiu as eleições. E essa é uma semana que deve passar tudo isso pelo teu coração e pela tua mente, né, Paulinho? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Sintonia nas nossas rádios aqui, Paulinho Salerno. Olha, é uma alegria poder estar aqui do lado do Parisotto, esse amigo que nos abriu as portas lá da Saba, lá quando nós realizamos o Congresso de Verão e depois realizaram-se outros além daquele, né? E agora este ano que acabou voltando lá para Torres mais uma vez, mas faz parte, né, dessa um pouco em cada local também é importante e estou muito feliz de poder estar aqui contigo, Voltaire. Fazia dias que nós só falávamos por telefone, né? E agora verdade, pessoalmente agradecer o convite. E realmente é uma semana importante, né? Hoje o MDB está completando seus 64 anos. Eu estou um pouco mais afastado, né, da vida partidária, mas ainda acompanhando. E também, além disso, a escolha do novo presidente da FAMURS, que vai acontecer na próxima quinta-feira, né? É um momento importante, são 2 prefeitos aí reeleitos, né? O Ike lá de Imbé e o Joãozinho lá de Boa Vista do Buricá, que inclusive foi meu vice-presidente naquele ano, né? Me apoiou, enfim. E a gente está aí na expectativa para ver quem vai ser, né? Acredito que seja bem acirrado, com uma participação de todos os prefeitos e vices, porque o evento a votação será híbrida, né? Não será somente presencial, como foi naquele nosso período. Então, devem votar todos os que têm direito a voto, todo o colégio eleitoral dentro do partido para essa escolha. E também South Summit, né? Começando no dia 24, né? Isso mesmo. Não, 25. E a gente está aí
nessa expectativa para participar também do South Summit. Estou aqui para isso. E os 67 anos de Restinga também, no dia 25 de março. Então, tem várias coisas acontecendo aí. O Paulinho Salerno, o Parisotto também vem do meio privado. Você completou um ciclo muito forte, muito intenso na vida pública, né? Como presidente da FAMURS, prefeito de Restinga Seca, também integrou o atual governo Leite, né? Que tem o vice Gabriel, que é o pré-candidato a governador deste projeto. E agora, Paulinho, você chega num mercado privado, mas que continua tendo esse relacionamento do público-privado. Como é que está essa nova experiência, Paulinho? Como é que você está adaptando? Como é que está essa nova vivência? Recentemente também, pai mais uma vez, já está aí já com 3 filhos. Como é que está essa nova experiência, Paulinho? 6 meses, tá, 6 Antônia, meses, né? tá, Completou Antônia, dia 20 de março, 6 meses. Então, o Parisotto me disse que tem 5, Pois então... é, o Pompeu tem 7. 7, eu sou... tu ainda não começou. Eu vai ser só depois do casamento. Depois do casamento, a mulher já... Eu tenho um neto, que é o Dudu, que eu já aí, falei, olha, nasceu uma coisa mais queridinha lá em Restinga Seca, ele já está de olho. Olha aí, ó. Olha aí, que legal. A Antônia tá preenchendo, né, a vida. Um filho sempre preenche, né? Embora eu tenha aí já o Augusto com 18 anos, começou a faculdade de Economia este ano. Passou na Federal. Na Federal de Santa Maria, né? legal. Tá lá começando, tá curtindo, enfim... Tem sido aí meu parceiro, às vezes, discussões, me manda uma coisa, eu mando outra para ele, a gente debate, né, nas questões que acontecem na área econômica e que faz parte também, né, da política, enfim, do dia a dia das nossas vidas. E também a Isadora, que tem 13 anos, está no 8º ano aí do ensino fundamental, né, muito dedicada também. E agora a Antônia com 6 meses aí preenchendo o dia a dia, porque todo dia tá ali na volta, enfim, né? Com essa idade, a gente está sempre curtindo. E é um momento de mudanças, muitas mudanças, né? Na minha vida, eu acabei fazendo esta opção de não concorrer na eleição deste ano, de ficar fora do pleito, que seria, inicialmente, estava pré-candidato a deputado federal, acabei tomando essa decisão de não ser mais candidato e, ao mesmo tempo, de sair da posição que eu ocupava no governo, na subsecretaria de irrigação, e buscar aí novos projetos, novos desafios na vida. Porque eu acho que a gente tem também momentos da nossa vida que nós precisamos, né, ter nos desafiar, né? Eu senti que na vida pública eu tinha alcançado muitos objetivos, muitas posições, enfim, e que achava que era um momento de ter essa experiência mais, embora também sou empreendedor desde que me formei técnico agrícola, atuo na agronomia, na agricultura, né, como técnico e depois como agrônomo. Nosso escritório vai fazer 40 anos este ano, lá o escritório de agronomia que eu toco desde 2006, quando me formei na agronomia. Eu queria ter mais esse desafio de empreender, enfim, de estar fora. E agora estou nessa oportunidade aí na Governança Brasil, no trabalho de expansão e de relação, né, com governos, porque nós trabalhamos, né, enquanto empresa de soluções para a gestão pública, nós trabalhamos com municípios, esse é o nosso foco. Então, a gente segue ainda com essa relação que eu construí também, né, ao longo desse período e agora aproveito para unir uma coisa com a outra, né? Então, tenho trabalhado muito, me dedicado, viajado aí pelo estado, fora do estado também. Na semana passada, estive acompanhando o nosso diretor lá para Minas Gerais e Rio de Janeiro em um evento no estado do Rio de Janeiro, com municípios daquele estado. E assim tenho circulado por vários momentos importantes nesse sentido de poder fazer essa aproximação, essa relação institucional também com municípios. Nós somos um dos grandes players aí do mercado, nós estamos em mais de 300 municípios do país. No Rio Grande do Sul somos o maior aí dentre os players que estão dentro dos municípios, mais de 150 municípios que atendemos, e isso nos dá também essa condição de poder mostrar que somos uma empresa consolidada no mercado, que tem uma solução que está disponível para os municípios e que resolve muitos dos problemas da gestão municipal no dia a dia.
atendendo desde as questões que envolvem tributação, área tributária, de arrecadação, de atendimento ao cidadão, licitações, passando pelo soluções para gestão de educação, soluções para gestão de saúde, soluções para gestão de meio ambiente, de assistência social, questões de folha de pagamento, né, toda essa parte do ERP, enfim, tem toda uma série de questões que a Governança Brasil trabalha, agora também com a solução do Cidade 360, que é uma solução onde todas as nossas demais soluções de cada área se conversam dentro da gestão, o que facilita também até a própria vida do gestor municipal, do chefe do executivo, para poder, através do Sala de Situação, que também é uma solução que a gente apresenta, enxergar a realidade de cada área e o dia a dia, né? Sempre aquilo que está acontecendo que aconteceu no dia anterior é a realidade que ele tem lá quando acessa o nosso sistema. Esse é o Paulinho Salerno, 2 vezes prefeito de Restinga Seca, presidente da FAMURS. Teu Instagram, @Paulinho Salerno. É isso aí. Acompanha teu dia a dia. O meu é @Voltaire.Santos. Paulinho, sabe que o Parisotto, o Emílio Parisotto, eu estava lá no Dodge Sirena, jantando, e o Dodge falou o seguinte para mim: o Parisotto é conhecido como come quieto dentro do mundo empresarial. Ele estava quietinho e levava o ex-técnico do Grêmio, Mano Menezes, toda hora ia lá comer uma polenta, ia comer uma massa, toda hora na casa. Mas o que tanto o Parisotto quer com o Mano Menezes? A gente ficava ali, né? Vendo uma amizade, né? Que isso é uma aproximação. Quando vê o Parisotto estava tratando com o futebol peruano, a seleção peruana, emplacou o Mano Menezes lá na seleção peruana. Nos conta como é que foi essa tua retomada ao futebol, ao empresariado do futebol, Parisotto, depois que você foi empresário do Assis, lá nos anos 80, anos 90, o Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, que você representou, o Valdo, o jogador Valdo, que você levou para Paris, no Paris Saint-Germain. Eu tive em Paris. Benfica e depois Paris. Benfica e depois Paris. Eu tive no Paris Saint-Germain, aí o Parisotto me ligou, tava com a Marcela, não, vai ali falar com o Valdo. Aí eu fui no Museu do Futebol, tá o Valdo lá, tá a foto do Parisotto apresentando o Valdo como um dos primeiros brasileiros naquela temporada. Depois veio Raí, depois veio o Ronaldinho Gaúcho, veio a popularização do futebol brasileiro na França. Mas como é que tá esse momento? Mas antes de falar desse momento, eu queria um detalhe pro prefeito Paulinho, meu eterno prefeito. Eu tive dois... esse é o eterno jovem, né? Porque o Paulinho é um guri, né? O Paulinho vai ser deputado ainda. Então, eu tive 2 tios que foram engenheiros agrônomos do tempo da Ascar, na tua cidade. Oscar Viana Retori e Evaldo Retori. Hoje, com 80 anos, o tio, outro com 75. Passaram por Restinga. São de lá. E guardam belas recordações. Mas o Voltaire, respondendo a tua pergunta, eu, no passado, realmente comecei, há muitos anos, na época não tínhamos empresário de futebol, a figura de empresário era o procurador, e as negociações eram feitas totalmente diferentes, de outra modalidade, enfim, é difícil. O empresário, de certa forma, não era até bem visto, que, de certa forma, esclarecia ao jogador os prós e os contras, e para os times não era muito interessante isso. Quanto ao Mano, o Mano, eu tenho uma relação estreita com ele, uma pessoa que eu tenho todo o respeito, admiração e digo mais... Paulinho, vamos convidar o Paulinho gosta, o Paulinho é um cara sensacional. Se eu fui jantar no Parisotto, ele faz uma massa, faz pato. Aí eu cheguei, ele estava o Mano Menezes, ainda técnico do Grêmio, ali contando os bastidores. Mas então, e o Mano tem uma relação com ele, uma história muito... Eu levei o Caio Júnior, o primeiro jogador que eu levei foi o Caio Júnior. E o Caio Júnior, depois, quando eu trouxe ele de volta para o Internacional, no qual ele não teve uma boa atuação, até por uma questão que o Caio teve uma lesão e o Parisotto pagou a cirurgia que o Internacional não pagou na época. Veja como é que era. O Parisotto pagou a cirurgia? Doutor Ivan Pacheco, né? E, casualmente, o que aconteceu? O Caio tinha que se recuperar, ele terminou o contrato. O pessoal naquela época, puxa, o Caio não está jogando bem, claro, cara, com uma lesão. E o Mano Menezes foi muito bacana, ele treinava na época o Guarani de Venâncio Aires. E a gente conversou, disse, Mano, e o Mano disse, não, seja bem-vindo. E o Caio, na verdade, foi 90 dias lá para se recuperar de uma lesão. E exatamente nesse momento que ele estava se recuperando e jogando bem, se recuperou, surgiu um fato inédito. Eu tinha uma relação estreita com o Rubens Minelli, que estava no Paraná Clube. Estava jantando com o Rubens, e o Rubens foi quem lançou o Caio Júnior. E o Rubens falou, disse assim, olha, eu falei, o Rubens, o teu filho está melhor. Quem o Caio, eu quero hoje. Então, o Mano Menezes não deixa de ser, assim, uma pessoa, é muito humano, um cara corretíssimo. Tanto é que na negociação, para ti, assim, desculpa, vou entrar em detalhes, agora eu posso.
O Mano, eu liguei para o Mano, eu estava levando o Fábio Cannavaro, o italiano, para a seleção, para a seleção do Peru. Foi zagueiro do Real Madrid, Juventus, campeão pela seleção italiana. E o único jogador zagueiro que recebeu a bola de ouro. Uma pessoa fantástica. No tempo que levar o jogador para a Juventus, por isso que eu me relacionava com ele. E o Fábio Cannavaro, por uma situação, nós estávamos acertando com a seleção do Peru, mas surgiu uma uma legislação que mudou o prazo. O presidente ia ser eleito em setembro e não mais em dezembro. E aí, pela legislação, ele não poderia contratar ninguém. Nesse inteirinho, o Fábio recebeu uma proposta lá do norte, do leste europeu, lá com Uzbequistão, não sei onde, está treinando, uma proposta fantástica, e nós falamos, poxa, pelo amor de Deus, né? Tem que ir. E aí surgiram especulações de outros treinadores, Tite e tudo mais, e eu liguei para ele e disse, olha, eu teria uma possibilidade de o Mano Menezes. Nos interessa de imediato. Liguei para o Mano pela relação que tenho, perguntei inclusive do empresário dele, o Mano disse, não tenho, tu podes trabalhar, tem uma pessoa que me representa meu representante para negócio, que é o Guilherme, no fato de contratos e tudo mais. Mas ele foi de uma ética incrível, ele disse assim, olha, eu não gostaria de falar em nada nesse momento, porque eu estou com um contrato com o Grêmio, eu jamais faria algo em contrato com o Grêmio. Isso ficou suspenso o negócio. E os peruanos me insistindo. Nesse inteirinho, o Mano me ligou, disse, olha, eu decidi, minha última partida, já comuniquei ao Grêmio, que eu não vou mais treinar o Grêmio, por razões. O entendimento dele, quem contratou ele foi o outro presidente, talvez o novo, talvez por políticas, se eu pretendo ser ético e vou sair. E aí eu liguei, e aí começamos a negociação. Isso foi lá para o dia 15 de dezembro. Né? E a negociação foi evoluindo, aquele vai e vem, o presidente da seleção esteve aqui, com o diretor e tudo mais, a coisa evoluiu, ao ponto que chegamos a um desfecho final. Viajou, assinou, está tranquilo, está hoje na França, vão jogar contra Senegal, se eu não me engano, salvo engano, em Honduras ou Marrocos, acho que é Honduras, né? E depois eles vão para a Espanha, vão jogar contra a Espanha, mas no México. Mas aí já é uma atuação, assim, que a minha parte foi mais a negociar, um contrato fantástico, eu acho que foi excelente. Quanto tempo de contrato? 4 anos de contrato. Né? E o mensal? Maravilhoso. Para ele, né? Não, ele fez um contrato merecido, e assim, no meu ponto de vista, merecido, porque ele vai enfrentar, digamos, um dos maiores desafios. A seleção peruana não vai para a Copa. A seleção peruana hoje está com atletas com uma certa idade que certamente não estarão na próxima. E a seleção peruana, eu fiquei impressionado, eu não sabia que a torcida peruana fosse tão fanática por futebol como é. Então vai ter uma cobrança muito grande. Ele vai ter que estruturar a seleção para a próxima Copa, não só isso, também para outros. É um projeto, né? Um projeto. E vai ter que começar assim, garimpar dessa categoria de base, porque daqui a 4 anos... É um trabalho. Para trabalhar a renovação. Eu digo mais, ele foi corajoso, tanto é que eu fiquei impressionado. Um desafio. O desafio, quando ele teve a entrevista da apresentação, fiquei impressionado até como que ele saía pela tangente de todas essas propostas. Ele foi corajoso, ele demonstrou, disse, não, realmente é um desafio que eu resolvi enfrentar. Então, acho assim que ele vai ter todo o sucesso por várias razões, pelo conhecimento, para mim, um dos técnicos mais preparados para o mundo, pela simplicidade dele, pela capacidade e por toda a equipe dele. Então, acho que não vai ter problema, acho que ele vai dar certo. O Paulinho Salerno, antes da gente voltar com o futebol aqui com o Parisotto, esses bastidores, eleições este ano, você vê o Gabriel como favorito nessa eleição, ou tu achas que o conservadorismo aqui no Rio Grande do Sul, que coloca o Zuco junto, possivelmente com a Covatti de vice, e também, claro, né, nós temos o próprio governo federal, o presidente Lula, que é uma força, como é que tá vendo o panorama? O Paulinho que tem total liberdade de falar, porque o Paulinho foi muito bem na última eleição com o Eduardo Leite e o Gabriel fez um trabalho muito importante naquela eleição. O Rio Grande do Sul quer essa espécie de moderação, que é o que representa o Gabriel, que se fosse em âmbito nacional seria uma terceira via. Como é que você está vendo o cenário atual, Paulinho? Mais uma vez, né, Voltaire, a gente tem um desafio, enquanto terceira via, vamos dizer assim, um centro democrático, né? Uma candidatura como a do Gabriel, ela é uma candidatura que agrada a muitos e que
ele tendo a condição de poder mostrar o seu preparo, a sua condição de governar, enfim, ele vai com certeza poder fazer aí uma frente importante. Ele tem desafios ele não é o Eduardo Leite, né? O Eduardo Leite tinha uma capacidade de aglutinação, de popularidade, enfim, um posicionamento em redes, enfim, uma rede com muitos seguidores, né? E continua tendo, e tanto que se coloca mais uma vez como candidato a presidente, pode acabar caindo para ele, né? Ratinho com a decisão do Ratinho. E botar o Caiado seria mais do mesmo, né? Que é quase o mesmo aspecto. Hoje à tarde eu falava com um amigo nosso que encontrei ali no Praia de Belas e falávamos isso, né? O Caiado, ele pode ser ele é uma via auxiliar, vamos dizer assim, do Flávio Bolsonaro. Né? Via auxiliar. Enquanto o Eduardo não. O Eduardo representa realmente algo que foge da polarização. Foge de Lula e foge de Bolsonaro. Eu não quero votar em ninguém. Vou votar na opção que pode ter, que é a chamada terceira via, né? Que é o Eduardo. Agora, esse não quero votar nenhum nem outro, hoje representa de 10% a 15% da população. Embora muitos tenham essa vontade de votar em outros, mas já estão definidos que vão votar num ou no outro para eliminar a condição. Né? 15%, 10% a 15%? De 10% a 15%, no meu ponto de vista, que é quem decide a eleição, inclusive. Que é quem, inclusive, eu vejo que o Flávio Bolsonaro hoje está tentando dialogar com essa faixa do eleitorado, que é quem decidiu a eleição passada pro Lula, e que o Flávio Bolsonaro entendeu. Eu entendo que o Flávio, no meu ponto de vista, é muito mais inteligente na estratégia do que foi o pai, né? Com o Bolsonaro. Ele tem aí conseguido se colocar raiva, não está com preconceito, não está com preconceito escancarado, não está com aquela raiva definida. Ele está conseguindo aí se colocar como um cara que consegue conversar com todos, né? E embora, claro, tenha uma posição bem definida de direita, né? Liberal, aquela coisa toda. Então, isso pode ser que, no meu ponto de vista, a eleição até o final do ano passado ela estava muito mais propícia para o Lula. Depois ela começou a mudar. E hoje ela está mais propícia para o Flávio Bolsonaro, no meu ponto de vista. Agora, o Eduardo entrando, conseguindo ter aí tempo, conseguindo se colocar, pode, dali a pouco, fazer uma surpresa. Não é fácil. Entra numa disputa extremamente hoje polarizada e que tem uma tendência de se manter assim. Até porque o período agora é curto também até a eleição, né? E as eleições são de 45 dias. O período realmente de eleição, que tu vai ter debate, que tu vai ter realmente a aparição, maior exposição pública, é de 45 dias. Então é uma eleição muito rápida. Embora tu tenha esse período de pré-campanha, mas a população em geral não está pensando na eleição. Não está, vou votar em quem e tal. Vai se decidir lá na frente, mas já com o pensamento de que tem dois lados e eu tenho que votar num ou no outro. Então, isso é que vai acontecer lá na frente, nós vamos ver, mas, enfim. Aí, aqui no estado, o Gabriel, então, tem o desafio de se tornar ainda mais conhecido. Se ele vier a tornar-se governador final do mês, que o Eduardo virando candidato a presidente, mas vi um vídeo dele um pouco antes de chegar aqui, que ele, a princípio, só vai sair para ser candidato a presidente. Foi a manifestação do governador Eduardo Leite. A manifestação do governador há pouco tempo. Ou vai a presidente da República. A ver? É isso aí, que ele é candidato a presidente da República ou fica como governador do Estado. Então, que ele só sairia para um cargo maior, para uma responsabilidade maior. Não há outra hipótese de ele ser candidato ao Senado, como se vinha cogitando. Ou seja, ele retira o nome dele à candidatura do Senado. E aí surge hoje o boato de que o nosso amigo Frederico Antunes está se colocando como um possível candidato na migração dele para o PSD, que deve acontecer sexta-feira. Junto com o Hernani Polo para ser visto o Gabriel. O Hernani. Então tem vários fatos, né, para os outros novos. Opa, vamos virar o Frederico foi líder do governo e conseguiu aprovar praticamente todas as pautas estratégicas do governo do Estado. Uma bela passagem aí pela liderança do governo. Vem lá da fronteira, enfim. Claro que uma eleição para senador, ele
Eu até falei hoje com Mas o o Rony, Frederico- ex-prefeito, O Frederico iria concorrer para quê? Para senador? senador dele. Estaria colocando, já que o Eduardo Leite se retira para tentar ser Sim, candidato a entendi. presidente, ele vai para o PSD junto com o Hernani vira candidato a vice do Gabriel, Gabriel. e o Frederico, por toda a lealdade e trabalho que teve na liderança, e relação Poderia pessoal virar também com o Eduardo, com o Eduardo, Leite, isso né? aí. Tem uma relação muito próxima. Né? Então, tudo isso são os fatos novos que vão acontecer. O Gabriel, na última pesquisa, já deu uma demonstração de uma reação. Né? Eu acho que o Gabriel está indo muito bem nesses primeiros fóruns, nem vou chamar de debate, porque aí são apresentações, fóruns, né? enfim, debates. Mostrando muito conhecimento. né? Ele conhece o Estado, É. isso aí não tem nem dúvida. Eu trabalhei com o Gabriel e acompanho o Gabriel desde o início da sua jornada, porque temos a mesma idade, ele é 10 dias, 13 dias, 14 dias mais velho do que Tramandaí, eu. ele, né? Ele é de Tramandaí, nós nascemos no mesmo ano de 84, ele de 2 de janeiro, e eu, o 1º de janeiro, e eu 15 de janeiro, então nossa diferença de idade é de dias, então a gente conviveu, fui secretário dele na juventude estadual do partido, e depois trabalhei com ele no início da minha vinda para o governo, lá no Conselho do Plano, no Rio Grande, então, e conheço a capacidade dele intelectual, de conhecimento e de dedicação aos assuntos é muito grande. Ele conhece a realidade do Estado, conhece os números, tendo oportunidade de poder fazer um debate frente a frente, debate realmente de Ele é ideias. carismático também. Ele né? vai ter. Ele é carismático, mas ele não tem a mesma popularidade sim. do Eduardo. Então, Só ver o número de né? seguidores do Instagram. Isso. O Tu Eduardo. sabes, Voltaire, eu não sou voltado à política, realmente. Mas me surpreendeu muito a não candidatura ao governo do Hernani, né? É que o Parisotto faz parte de um grupo de amigos, de lideranças empresariais como o Dodge e outros empresários, né, que tentaram bancar uma candidatura do Hernani Polo dentro do progressista. Só que o jogo ali já estava jogado, né? A família Covatti já tinha um acordo nacional com o PL, inclusive com o Bolsonaro, para o Zucco ser o candidato, o pré-candidato a governador aqui no Rio Grande do Sul e algum membro da família Covatti de vice. Então, são os aspectos que hoje está muito colocado assim no governo do Estado, né? A candidatura do Gabriel, que representa o governo, possivelmente com o Hernani Polo de vice. Aí tem a candidatura do Zucco, que representa mais esse conservadorismo, mais essa ultradireita. E uma outra novidade que pode surgir, está em debate também, é uma possível união da Juliana Brizola com o PT. Né? A Juliana Brizola sendo candidata pelo PDT e o PT de vice dentro de um acordo nacional, já que o PDT, em praticamente todos os estados, está anunciando um pré-apoio ao presidente Lula, visando o fortalecimento de um palanque para que o PT chegue ao seu principal objetivo, que é garantir a reeleição do presidente Lula. Mas aí o PT não teria candidato ao governo do Estado, então. Botaria um vice Da Juliana Brizola. Essa é uma discussão que está pegando fogo. Essa é a né? discussão. Essa é a discussão Dentro no do aspecto PT, né? de esquerda e Na centro-esquerda. esquerda e centro-esquerda. Hoje eu ouvia entrevistas, ontem eu ouvia, se não me engano, vindo para Porto Alegre, entrevistas aí de vários dos coordenadores dos planos de governo, né? Tanto do PT, acho que o Pepe é o do PT, o Vieira da Cunha do PDT, lá na Guaíba. Sim, com a Thaline. Com a Thaline. E aí eles estão nessa discussão, né? E o Lula, pelo que entendi, quer isto, né? Quer isso, O acertou Lula com o Lupe isso, recebeu né? a Juliana. Pois então. Né? O Lula não receberia, né? Alguém vai dizer não, né? Então esse é o debate, né, Parisotto? E aí, Parisotto, e nos conta desse bastidor, saindo agora da política e indo para o futebol. Você que foi empresário, a gente está em ano de Copa do Mundo, do Assis, lá no começo do Ronaldinho Gaúcho, e hoje o futebol virou uma indústria bilionária, trilionária. Voltaire, me permite com muita humildade, eu digo isso para pessoas, já estão no ar com grande audiência também. Eu, de certa forma, acho que eu tive uma bela participação no progresso do Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Tu vais me responder o porquê. Eu levei o Assis, o Assis teve um jogo, eles vieram aqui para fazer um negócio em função do Valdo e do Emerson.
os Torino. Vieram na minha casa, o presidente do Torino aqui, eu parlo bene, anche va bene, né? Que categoria! E naquela oportunidade, nós fomos assistir o jogo, e naquele jogo teve uma preliminar, que era hábito. Antes dos jogos, os juvenis jogavam. Sim. E o Grêmio, os juvenis do Grêmio estavam jogando. Eu estou falando isso em 87, né? Por aí, 86, 87. E naquela oportunidade, os juvenis estavam jogando contra a Juventude. E os diretores, o Milton Ferretti, que era um diretor, foi um grande jogador lá do Torino na época, ficaram encantados com o Assis e com o Almir. Uhum. E ficaram assim, espantados para ver a categoria. Mas como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Aí eles foram falar, se teve um interesse. Disse, olha, na época, 16 anos. E eles vão falar com o Grêmio. O seu João Moreira disse assim, não tem que falar com ninguém, porque eles estão livres. E a legislação, naquela oportunidade, o jogador não terminava, não tinha que nem hoje o vínculo que terminava a formação, o clube tinha, não, podia, enquanto não assinava o contrato profissional, estava livre. E o seu João disse, não, ele vai. Disse assim, não, mas nós temos que fazer um teste. Então, o Assis foi para a Itália, contém os documentos, até tem originais aqui, se tu quiser ver, assinado pelo Assis, e teve que ter um subsídio, tantos cruzados por dia, para ele ficar lá. O Assis foi para a Itália, 3 gols no treino com o Torino, e os jornais italianos, arrivato il bambino d'oro, ou seja, chegou o garoto de ouro. E aí o Assis voltou, conforme o contrato previa a volta dele para acertar, com o contrato assinado e tudo. O Grêmio desesperado, eu acho que eu tive uma bela participação a explicar, olha, os italianos não iam querer levar o Assis sem ter uma conversa ética com o clube do Grêmio, mas o seu João, falecido, disse, olha, a situação é essa, temos que ver. Bom, quando o Assis voltou, até nunca não me lembro, foi recebido no aeroporto e foi encarreado até Vila Nova, o Assis voltou e aí surgiu, o Assis não deixou de mudar a legislação esportiva, aí que foi gerada o vínculo do atleta com a menoridade, que ele ficaria vinculado. E quando ele voltou, aí o Grêmio se sentiu na obrigação, de certa forma, além dele ser um jogador bom, e no contrato que para ir para o Torino, ia o Assis, e a dona Miguelina, e o Ronaldinho, e a Deise, que é a irmã, ia todo mundo. 8 passagens por ano para a família, enfim, valores estão aí até assinados. E aí surgiu a proposta do Grêmio, e surgiu uma casa com piscina na Rua Murá 215, lembro até hoje, no Guarujá. Depois o Assis comprou o terreno ao lado, infelizmente o pai dele veio a falecer na piscina. Contrato de trabalho para o meu pai, o pai dele era cuidado de franelinha no Limpo, e escolinha de graça para o meu irmão, o Ronaldinho. Por que eu acho que teve assim uma situação que permitiu? Porque se tu tivesse levado, se o Assis tivesse ido para a Itália ou qualquer lugar da Europa, depois nós levamos para o Sion, ele foi para o Sion, mas ele já foi em outra situação. Dificilmente na Europa, pelo ser menor e tudo mais, o Ronaldinho ia ter a possibilidade de se desenvolver o futebol dele que ele tem, isso é indiscutível, em outro país. Ele ia estar morando junto, pelo tamanho, ele era muito pequenino, raquíticozinho, desculpa o termo, mas isso mesmo, com habilidade, mas não ia ter a possibilidade de ter a vitrine das oportunidades de jogar. Se bem que o seu João Moreira sempre falava, vocês estão olhando para o Assis, mas o bom é o Ronaldinho. Mas assim, o mercado de lá talvez não ia oferecer a possibilidade de mostrar o que tinha, porque vocês são testemunhas, aí o prefeito e o Voltaire, quantos jogadores talentosos que não tiveram oportunidade e não evoluíram. Jogadores famosos que não tiveram, tia Joana, enfim, outros similares, e o Ronaldinho teve essa possibilidade. E claro que a categoria dele e tudo mais, realmente ele conseguiu projetar com uma certa... acelerou, digamos assim, e foi o que aconteceu hoje. Tá aí. Quem é que vai falar de Ronaldinho? Para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar no mundo. O Parisotto aí contando suas trajetórias. Mas tem uma interessante que eu gostaria de contar. Por favor, por favor. Eu queria falar para o presidente do Grêmio, eu também queria uma estátua no Olímpico, que nem o Renato. Vou dizer para quê. Por quê, Parisotto? Vou dizer por quê. Quando houve a negociação do Valdo, isso tem documentos oficiais e originais. Houve a negociação do Valdo, houve uma rasura no contrato do Valdo. Naquela época, a legislação contemplava da seguinte maneira: findado o contrato de trabalho,
O clube, não vou dar exatamente o dia, se era 5, uma semana, o clube tem 5 dias úteis para apresentar proposta para o atleta, do interesse de renovação de contrato. Caso o atleta não estiver presente, 2 testemunhas podiam abordar. Não quer, estava viajando. Findado este prazo, o clube tinha que fazer uma proposta ao jogador. O jogador não aceitando, tinha que fazer uma contraproposta. E na contraproposta, não havendo acerto, poderia acertar, renovar, o valor do passe indenizatório ia para a federação, estipulado a média entre os dois. E nesse valor era multiplicado por um fator em função do salário oferecido, algo em torno de 72 na época. Parisotto viu que o contrato estava rasurado vergonhosamente e deixou vencer todos os prazos, foi crucificado pelo Santana e tudo mais, porque eu estava tentando uma negociação e eles não estavam querendo negociar, porque no conceito deles, findado o contrato, então o atleta ia para a federação para estipular o passe. Sim. Sendo que, se não cumprido nenhuma dessas normas, o atleta estava livre para se transferir. E o valor do passe era estipulado em cima desse percentual, porém, estipulado qualquer valor para o exterior. Findado o prazo de contrato, se não fossem seguidas as normas, o atleta estaria livre para se transferir para o clube que bem entender, inclusive exterior. Quando eu vi que o contrato estava rasurado, vergonhosamente, porque ele terminava em 31 de dezembro, ele foi rasurado, até acho, não sei se na época foi uma intenção, na verdade, para não renovar um contrato, porque ia até março, algo assim, apagaram tudo bonitinho, só que o Parisotto, quando tu fazia contrato na época, todas as vias, tu não recebia nenhuma via, ia para a CBF e a CBF devolvia, e não podia ter rasura. Eu exigi do Grêmio um documento, o doutor Regis Freitas que assinou, aonde me dava todas as condições de trabalho e o contrato que foi firmado naquela época. Voltou aquela condição, voltou o contrato, rasurado eu guardei. O Grêmio deixou transcorrer todos os prazos possíveis, os prazos para renovação. E eles estavam baseados no prazo de contrato deles, que fizeram a rasura, que era 15, 20 dias a mais. Mas eu estava em cima do contrato oficial, que era 31 de dezembro. Então, meu prazo era 31 de dezembro, eles era 31 de janeiro. Terminou o prazo, todo mundo queria. O falecido Cacalo, que é meu grande amigo, era diretor jurídico, Sim. entrou na federação, estipulando o valor do passe e um valor astronômico para ir para o exterior. Eu publiquei Valdo Livre. Naquela época, digamos assim, a imprensa era focada em época que não tinha renovação, que não tinha futebol, todo mundo focado. Foi uma coisa maluca, né? Todo mundo começou. E eu estava naquela oportunidade. O Benfica esteve aqui com o Manuel Barbosa, depositou na minha conta um valor astronômico em dólar. Fiz um cálculo hoje. Naquela época, com $50 mil, eu comprava um apartamento, um por andar, na Bela Vista. Então, para te ter uma ideia. Depositaram na minha conta $1.830.000. E o dinheiro estava na minha conta e tinha a overnight. Né? O Itaú me adorou por 90 dias, né? Foi o melhor cliente deles. Mas, olha, se tu fizer um cálculo hoje a nível de mercado, para ter uma ideia de valores, hoje um apartamento desses que tu compra, tu não compra ele hoje na faixa de em torno de $1 milhão. Então, nós estamos falando que foi uma negociação nas proporções em torno de 30 a 40 milhões de dólares. E aí nós fizemos... Na época, né? Então, aí nós conseguimos acertamos, sentei com o Grêmio, e o pessoal do Benfica nos levou quase 60, 90 dias lá no Copacabana Palace, eu estou quieto. E nos levou, e aí nós fomos para o Benfica, fomos lá e tudo mais, voltamos. Aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, porque naquela metade do ano o Benfica podia contratar só na metade do ano. Eu conseguia renovar o contrato do Valdo com o Grêmio, ele jogou de graça até a metade do ano, com contrato assinado já pré-venda para o Benfica, tem originais, né? E eu disse assim, tá, e o Benfica, não, então, e esse dinheiro é do Grêmio. O pessoal do Benfica, mas é teu, ele está livre. Estava livre. Não, esse dinheiro não é meu, é do Grêmio. Então eu queria uma estatuazinha, mas não, foi bem pequenina, brincadeira, não, né? Ótimas histórias. Não, mas é uma história assim que naquela oportunidade... É um bastidor aí. Então assim, aquela polêmica do... E o Valdo, dessas alturas, de certa forma, não deixou de me projetar no ponto de vista de empresário, porque ficou divulgado por todo mundo. Ele foi para o Benfica, foi um dos melhores jogadores do Benfica, depois foi para
Você foi Vou te contar outra história interessante. Ele estava no Paris Saint-Germain, Sim. treinando. Quando nós chegamos lá, ele ficou impressionado, porque o campo do Paris Saint-Germain, o Parc des Princes, né? Parc des Princes. Oui, je parle un peu de français. E eles iam treinar em Saint-Germain, que é ao lado, que era onde o exército treinava, e o vestiário, prefeito. Eram containers, ele ficou impressionado. E nós estávamos jogando lá, todo mundo vendo os treinos, e do nada, o Ginola, que depois foi jogar na seleção, e tinha o Jorge Weah, que eu não sei se você Sim, sabe. o atacante do... Foi para o Milan. Quem foi o Jorge Weah? Foi um atacante, E né? depois? Depois... Presidente da Libéria. Da Libéria, é verdade. E o Jorge Weah, na minha frente, deu uma cabeçada no Ginola e começaram todo mundo a olhar para o chão, e ninguém sabia o que era. Ele perdeu o pivô, Voltaire. E eu juntei o pivô do presidente da Libéria e dei o pivô para ele. Ficou fantástico. Histórias, né? Que história. Muito bom. E a outra, para Bastidores, finalizar, para não ser dono da verdade, quando eu levei o Caio Júnior, né, levei o que ele faleceu no avião, No foi acidente, treinado né? no Da acidente. Chapecoense, né? Ah, sim. Eu levei foi o primeiro que eu levei, levei ele para o Guimarães, Vitória Guimarães. Portugal. E nós descemos no Porto, nós esperando, né? Chegamos lá, o doutor Iri Paris, ô doutor Caio Júnior, sou Manuel, estou com a carrinha aqui para levar vocês para a equipa. O Caio achou que ia chegar com aquela pomposidade, passamos por Famalicão, Abel treinando, né? Fomos a Guimarães, chegamos em Guimarães, aquele estádio pequeno, esmirradinho, o Caio, meu Deus do céu, Caio, olha o valor que tu ganha no Grêmio, olha qual é o contrato aqui. Em dólar dava umas 5, 6 vezes mais na época, ou seja, o Caio ia ganhar 3 mil aqui, ia ganhar 20 mil lá. Então, e aí eles perguntaram se nós queríamos ficar no hotel ou no apartamento. Vamos para o apartamento, né? Se for no apartamento, não tinha os móveis, nós tínhamos que buscar, começar a pegar as louças. Comprar. Não, isso está num livro isso. E comprar para depois a equipa paga. E eu e o Caio pegamos, fomos para o apartamento e de noite cansamos. Pô, Caio, vamos brindar. Compramos uma garrafa de vinho do Porto. Mas não sabíamos que o vinho do Porto Era doce. E nós tomamos um pouquinho mais doce. Bem docinho. E eu posso Bem te docinho. contar com toda honestidade que nós não embriagamos, mas ficou famosa até porque saiu no livro, né? Eu até contando a história que não contei agora, eu conto que está publicada. Eu disse, pô, mas como é que tu vai publicar isso? Tem umas histórias e tem muitas outras para te contar. Um vinho do Porto famoso, vamos tomar um vinho do E Porto. era uma época, né, que o empresário tinha que pegar pela mão, literalmente. Não né? só isso, tu tinha que pegar pela mão, tu tinha que ir no vestiário e ficar junto, não todos, uma boa Sim. parte, ficar jovens, ficar junto, traduzir, mas ir para um quadro, por exemplo, traduzir. Ensinar. Exemplo, quando eu estive eu levei lá no Middlesbrough, na Inglaterra, né, no vestiário, os caras não falavam, eu fazia o quadro para eles, mandava eles falar para o técnico, mostrando onde ele queria jogar, não queria jogar. Era um mercado totalmente cuidar para que eles não ficassem se passando, alimentação. Pai. Pai, amigo, tesoureiro, Empresário. psicólogo. É. Mas era um mercado bem diferente. E aí as coisas surgiram. O Gilmar Veloz veio no meu escritório saber como é que se faria a transação para vender o Márcio Santos, que foi um dos primeiros naquela época, né? Depois de certa forma, eu te confesso que eu saí da vitrine, até porque eu te confesso que comercialmente eu fiz uma das melhores jogadas possíveis, ou seja, eu percebi que surgiu a Lei Pelé. A Lei Pelé era o atleta, era o agente FIFA, com a Lei Pelé, antes da Lei Pelé, o agente FIFA ou o clube com clube. Eu não tinha interesse em ser agente FIFA, eu vinculava meu jogador, por exemplo, lá no Milton Machado, com São José, ajudava a manter o jogador, o São José me dava uma procuração específica com todos os poderes do jogador, traduzida, juramentada, enquanto tu chegava nos times que estavam lá, os jogadores, um monte de empresários, chegava o presidente. Eu levava os jogadores para os clubes, estava lá com o Juninho Paulista, inclusive eles ficavam ficando uma semana, 15 dias em observação, fazia cidadania italiana para eles. Por quê? Porque a cidadania italiana, os jogadores não ocupavam a vaga do estrangeiro. Eles passavam a ser um jogador brasileiro com categoria. Com cidadania. Isso. E então eu levava por minha conta e risco, bancava, deixava os jogadores, o clube apenas dava um treinamento e tudo mais, e os jogadores que ficavam, a gente ficava com 50%, 40%, 60% do passe. E aí então, claro, eles assumiam os salários e tudo mais. O jogador, na verdade, Voltaire, eram jogadores que eram emprestados para lá. Eles eram jogadores do São José, do Cruzeiro, enfim, dos times.
eles eram emprestados. E terminado o contrato, os clubes tinham interesse. Bom, nós tínhamos 18 jogadores. Eu, um amigo meu de lá, o Raimundo Ponte, um grande treinador, jogou com o Maradona e tudo mais, treinador de futebol. A gente tinha 6 jogadores, para te ter uma ideia, no Mônaco, ele colocou no Arsenal, no Middlesbrough, na Juventus, enfim, todos tinham de primeira ponta. Do nada, surgiu a Lei Pelé, que foi baseada na lei do Bósnia. Foi em 98 por ali, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo ficou livre, o Grêmio perdeu o Ronaldinho, um monte de jogador, todos os times perderam, os times ficaram livres e eu perdi. Eu tentava chegar para eles, olha, e aí foi gerada a nova situação. A Lei Pelé deixou de existir, deixou eles livres, porque tu tinha o passe vinculado e tu estipulava, que era a lei anterior. Com a Lei Pelé, a lei do ciclo depois, o jogador simplesmente, ele passava a ficar livre. Só que aí eles criaram a cláusula resolutiva com a multa rescisória, que não deixou de ser a lei, foi uma maneira, digamos assim. Mas meus jogadores foram. Eu fiquei um pouco desanimado, porque, puxa, foram investimentos altos e o reconhecimento foram poucos. Eu já estava assim com outras atividades, sabe que eu tenho imobiliária há 45 anos, trabalho nessa área, tenho outros negócios, sabe que eu fomento negócio, meu negócio é fazer negócio em vários setores. Eu não me motivei muito. Sim. Hoje eu tenho aí vários jogadores que me procuram, até vou viajar agora em abril com 2 para a Itália. Faço por uma questão assim, mas digamos assim, a atividade principal não ficou. Hoje eu assessoro muitos que me procuram, basicamente, mas tu tem que ter uma relação muito estreita, porque é um mercado muito difícil. E quando tu faz um jogador que tu fica um tempo do nada, quanto menos espera, surgem N empecilhos, N interessados, enfim, eu não estou mais disposto a me submeter a isso, a não ser com pessoas que tu conhece, Com certeza. um Mano Menezes, que o que ele fala, ele escreve, Sim, então, sim. mais ou menos isso, assim. Sintonia vai chegando no final, vamos aqui para as considerações finais aqui na Rádio Pampa, FM 97.5, mandar um abraço aí para o nosso Paulo Sérgio Pinto, Olha ele. Rádio RCC FM, lá com o nosso amigo Badra também, que é um amigão do Grandes amigos. o Paulinho Salerno. O valorizou. Kamal, eu acompanhei no Instagram dele todo o casamento cigano que teve lá, que ele fez a transmissão. Eu mandava mensagem para ele e ele ia me contando, ele foi fez, participar. né? É verdade. Aham. Ele estava impressionado, né, com a festa, que é uma festa de 2, 3 dias. Eu fiz 2 casamentos seguindo a Saba. O Kamal também é DJ nas horas vagas. E ele foi convidado porque parece que ia faltar luz, ou estava com problema de luz lá, e arrumaram um gerador do grupo A Plateia, né? Mas só deixa eu E fazer. aí ele foi convidado e ficou os 2 dias lá e botava ali. Só um briefzinho, eu quase apanhei. Porque eu tinha feito contrato com os ciganos que pagam uma fortuna, né? Eles eram para ser na sede campestre. Porque não na Lá sede onde é o social. Planeta Atlântico. É o planeta, naquele espaço, com as barracas. Então, só que, do nada, deu um problema. Não me lembro o que houve na oportunidade. Foi a época do Planeta, algo assim, que não podia utilizar. E nós não podíamos, tivemos que fazer na sede central. Não, vai ser tudo organizado, o senhor não se preocupe. Meu Deus do céu, você sabe o que eu quero falar, né? É um horror. É uma festa grande. É uma festa grande, mas o que eles fazem? Deixam assim, invadem as crianças, enfim, é uma zorra, com todo respeito. E os vizinhos, o Krause, eles queriam meu. Mas, poxa, mas a gente foi obrigado a cumprir o contrato, porque eu não podia mais rescindir que eles tinham pago, né? Rádio Pampa FM 97.5, Rádio RCC FM, Rádio Acústica FM 97.7, Rádio A Hora de Lajeado, Vale do Taquari. Paulinho Salerno, tuas considerações finais aí, Paulinho. Te agradecer, Voltaire, de poder estar aqui, né? Sabe disso, eu que terça-feira... sei. Já me convidou em mais de uma oportunidade, às vezes eu não consigo. Às vezes eu não consigo conciliar, enfim, mas já participei por telefone também, já tive lá em Brasília. É verdade. E agora fazia um tempo que não vinha, mas quero te agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de poder participar desse momento importante, de poder estar junto aí com o Parisotto e ouvir essas histórias que eu não conhecia, sabia da fama, né, mas não conhecia tantas histórias. Dá para ficar um dia aqui. Tem mais, Paulinho. Dá para vários programas dá pra ficar um dia aqui. Ouvirmos, né? Mas enfim, uma alegria poder estar aqui contigo e espero que a gente possa aí ter uma eleição tranquila, falando, né, em ano eleitoral, que as eleições sejam tranquilas e que possamos dentro de cada vontade de cada um de nós, eleger aquilo que entendemos melhor, votar naquilo que entendemos melhor para o futuro do país, do Estado e dos parlamentos. Obrigado. Paulinho Salerno foi presidente da FAMURS, 2 vezes prefeito de Restinga Seca, agora está no mercado privado. Emir Parisotto, muito obrigado. Teu minuto final aí, Parisotto, aqui no Sintonia. Voltaire, só me resta agradecer, privilégio estar contigo, principalmente na presença do Paulinho. Que satisfação tinha ver, Paulinho. Não esperava.
E, certamente, minha contribuição não é tão expressiva quanto vocês no mundo político, mas de qualquer maneira com certeza, é expressiva, sim. sou muito agradecido. Quando é que vai ter janta de novo lá? Pra gente levar, vamos levar o Paulinho. Paulinho sim, não sei, dá um pulo. mas o problema é o seguinte, quarta, eu quinta. faço rúcula? Não, eu tenho feito, são codornas. E eles é. falam que são perdizes. Perdiz não pode. Não, né? é codorna. É codorna, né? Codorna com polenta, né? Codorna com polenta, que prato. E um vinhozinho, né? É bom. Do Porto. Sim, né? Não, no Porto não. No Porto não. Pode ser depois, né? Depois Agora eu tenho duas marcas novas, que eu vinho indo e vinho vindo, não sei qual deles. Mas, Voltaire, muito obrigado pelo por me convidado e me senti bastante lisonjeado. Tá? Sempre convidados. Sintonia vai ficando por aqui na Rádio Pampa, RCC FM, Rádio Acústica e Rádio A Hora. Nós voltamos na próxima semana comigo, Voltaire Santos, sempre com convidados especiais que impactam e fazem a diferença. Não esquece que eu também estou arriscando no meio do rádio, né? Não, eu todo te acompanho. Sábado, eu te às acompanho. 6 da manhã, às 9, lá na Rádio Integração. Na Rádio Integração, lá em Restinga. Que é uma baita rádio, viu, Paulinho? Eu em função do Pimenta, vou muito a Santa Maria. Sim. E é impressionante o sinal ali da Integração. Você vai toda Vem de Santa Cruz até perto da fronteira. Muito bom, Paulinho, que fala sobre o agronegócio, a potência do agro. É ali que tá o dinheiro, né, Parisoto? Só a turma da soja ali já banca ali o Paulinho. Ele e o Mânica dominam o mercado. Domina o mercado. Mas é bom, né, Paulinho? Uma rotina boa, você pai de família, curte lá, é a tua base... você prefeito da cidade, também gosta de estar com a cidade, Sábado de manhã. Vai ali, recebe convidados, fala também são tantas pessoas, né, que a gente convive aí no estado, pode falar por telefone. E é uma maneira, eu sempre vejo o rádio também como uma maneira de conversar com as pessoas. Quando é que eu ia conversar com o deputado Pompeu? Às vezes aquela correria, mas no rádio a gente prioriza aquela agenda e é um tempo que a gente consegue conversar também com as pessoas. Paulinho, o Voltaire foi me apresentar o Pompeu agora e eu perguntei, ele jantou na minha casa. Jantou, tá sempre jantando. Não, mas eu fiz uma O Paulinho não foi ainda. Não, lá na praia eu fiz para ele um prato especial, vê que ele lembrou, mas estou falando isso há 10, 12 anos atrás. Bom, achei que era mais. Muito obrigado a todos e voltamos na próxima semana. Tchau!